Opa, gente, voltando. Vamos continuar, né? Tá uma maravilhosa a conversa sobre a memória do reduto. E aí eu convido a professora Aurilé para nós continuar, porque nós não podemos perder essa oportunidade, né, de ouvi-la falar sobre a memória dela, né? Sobre o reduto. Estou aguardando ela entrar para eu chamá-la novamente. Anotei aqui as questões, né? Então a gente vai ter o tempo também para eu passar para ela as questões. Já deixei a primeira parte lá da live salva, né? Olha, e vou deixar essa segunda parte também salva, tá bom? Deixa eu aguardar ela entrar para nós chamar. Ela começou a falar de toda a memória dela, na primeira parte quem perdeu, é, sobre desde dos bisavós dela, né? Eu acho que uma das fábricas mais antigas lá no Reduto, lá ainda meados do século XIX, né? E depois toda a história também dela com a família, com o marido, os pais do marido também, o marido nasceu lá, né? Os pais do marido também tinham um empreendimento lá, e ela estava falando justamente dessa parte, ia começar a falar dessa parte mais atual, né? Deixa eu ver se ela tá entrando para a gente chamá-la, para ela continuar a apresentação que ela estava fazendo, né? Deixa eu avisá-la aqui. Nós estamos aguardando. Aí. Ah, entrou. Tá aqui. Então, a Aurileia. Gente aí, vamos continuar. Já entrou, já entraram. Oi, Tá, Aurileia. oi, pensei que eu não ia Oba. acertar. Olha, tá todo mundo super entusiasmado. Aí as pessoas assim, nossa, que tá maravilhoso. Então a gente não pode perder esse momento da tua memória. Então Então, eu estamos acho que a aqui. gente também pode dar uma parada. Eu cheguei a mostrar a foto do meu sogro e da minha sogra, que me puxam para o reduto para como moradia. E Não, aí não, ele, não. e a gente aí passa para a pergunta. Eu acho que pode puxar mais a Tudo bem, memória, né? fica a seu critério. Vai ficar gravado depois lá no meu Instagram, tá? Eu já gravei a primeira parte, vou gravar a segunda parte. Então fica a seu critério. Aí, na hora que você terminar, tenho umas perguntas aqui, umas 6 perguntas para você responder. Tá ok. Então vejam aqui. Olha, essa foto é o meu sogro e minha sogra. Eu não conheci o meu sogro. Conheci a sogra, eu morei com ela, tá? Uns 11 anos. Porque ela adoeceu e aí meu marido, que era os libaneses, né, os árabes, têm a história do filho homem. Ele era o único Uhum, filho homem, eram 3 mulheres, 4, uma tinha falecido. Então, uhum. aquela amizade, aquele amor da mãe, né, pelo filho homem, e aí nós fomos morar com eles. Eu tinha uns 11 meses de casada quando fui morar lá, porque não dava para ficar distante, né? A mãe estava doente e também foi uma época que também houve uma crise econômica na cidade, né? Sim. E era difícil para Belém, para o Antônio Jorge a Belém, com quem eu casei, de ter que manter duas casas. Então, aí eu fui morar com a minha sogra e fiquei pensando que ia passar uma temporada, né? E enquanto o Antônio foi Uhum. vivo, nós moramos ali. Eu ainda morei 11 anos lá com a família, com a Léa, minha cunhada, que tomava conta da outra loja da esquina, a esquina Né? da Pode, Jorbem, pode continuar, que eu vou ter que sair rapidinho, mas pode continuar. na esquina da Benjamin com 28, a loja, depois que o Abelém abriu a outra e também era advogado e ficou na mão da. Ele passou para a irmã, né, que era também a irmã mais velha, que trabalhava, mais velha que ele, não a mais velha das 3, que tomou conta da loja e ficou até adoecer e também ir para Fortaleza. Então, essa loja Jorbem é a loja matriz.
que fica... Por isso que eu falo da esquina, né? Eu ia trabalhar com meu pai, no frigobar, o Abelém lá da loja, do lado, né? Começou esse nosso namoro, que também continuava. Eu morava na São Jerônimo, vizinha ao UAP. Eu morava bem juntinho da UAP. E o Abelém ia para a UAP e aí me via também lá. Nessa época, a gente vivia muito na janela, né? Não tinha tanta negócio de televisão, sem celular. Agora não, né? Tem os pós e os contras, mas era bom demais. Aí a vizinhança se dava, todo mundo conhecia. Já não é a mesma coisa lá no Reduto, é engraçado. Mas porque aí eu já era mãe, já era profissional, saía para trabalhar. Logo que eu fui para lá, eu trabalhava no IDESP, né? O IDESP ainda não existia a Secretaria de Planejamento, era o IDESP que fazia a vez da parte orçamentária e a parte de planejamento, pesquisa e planejamento orçamentário, né? Fui trabalhar com o Amilcar Tupiaçu, aí o tio da Gorete, né? Foi meu grande... Né? Eu digo até hoje que o IDESP, já estou saindo do Reduto, mas tem a ver. Eu ia eu e o Valci Monteiro, a gente ia às vezes a pé ou voltava para ir para o IDESP. Nós trabalhamos na mesma época, né? E o Valci me servia também de companhia, nós éramos amigos. E então, essa questão de sair, não voltar de noite, você deixa a relação de vizinhança também fica enfraquecida. Até porque o Reduto, com a história de ser comercial e residencial, a maioria das residências era para trás, ou então eram lojas. Então, a vizinhança não era muito articulada também em função disso, ou talvez pelo meu jeito de passar, né, para o IDESP, depois para a universidade e ficar pouco tempo em casa. Mas eu queria ressaltar um modo de viver. Uma vez me foi perguntado por um aluno de História ou de Ciências Sociais, ele queria saber sobre o lazer no Reduto. Né? No Reduto. É uma coisa também interessante, porque o Baixo Reduto ele também é um bairro boêmio. Né? Sim. Um bairro em que você tem, né? Você tem motel. Interessante, sim. O motel abriu perto. Vizinho do meu lado era uma casa de uma família que tinha um certo nome na cidade. E com a separação, e para sobreviver, a dona da casa transformou a casa dela, né, no motel. Interessante, que o motel está lá até hoje. Ela tem drive-in? Tem drive-in também. Tem um drive-in também ali na Doca? Sim, né? Aí tinha a Boate do Caveira, né? Sim, lá, sim. Então tem é municipalidade. Os barzinhos, só não tem mais bar, porque os que tentaram abrir foram fechados, a rua estreita, pessoas importantes. Eu me lembro muito bem que tinha juiz morando no prédio lá do Antônio Velho, ou no outro da Quintino. E aí eles pediam para a justiça fechar os bares, porque era muito barulho, né? Música, então não podia. Sim. Mas o que eu estava falando é a questão do lazer da vizinhança. Engraçado, eu não me lembro do cinema. Eu acho que nessa época eu não morava ali. E na 28. Eu não me lembro do Guarani, né? Não me lembro do cinema na 28. Mas o que eu quero dizer, e que me dá saudade, que eu sei que marcou muito Fico até emocionada, né, quando eu falo. Marcou muito a vida dos meninos que moravam ali naquele quarteirão. Era o quintal da minha casa. Entende? Sim. Aí eles iam, e engraçado, eu tenho 2 filhos, um é Jorge e o outro é Cássio. Era o ponte do encontro dos garotos. Aí tinha o Jorge pequeno, que era o meu, e tinha o Jorge grande, que era o outro menino que morava um pouco mais para lá. Tinha o Cássio Grande, que era o meu filho, e tinha o Cássio Grande, amigo. Então, eram uns 6 a 8 amigos, e os primos, filhos netos, né, lá da Formosa Cia, também vinham lá para casa. Meu marido fazia torneio para eles, torneio de futebol, construiu lá para trás do quintal também, para eles jogarem vôlei.
Então, era um negócio assim que a infância, né, ali no Reduto, ficou importante. Nós éramos, talvez, naquela área, ali na época, a família talvez de melhor condição financeira. Os outros meninos eram mais Sim. pobres. Então, eles, conosco, eles iam para o mosqueiro, brincavam, né, nos quintais. O Antônio, às vezes, eu ficava estudando, trabalhando, e o Antônio levava eles todos num carro grande que ele tinha lá para passear com os meninos. Então, essa vizinhança que a gente hoje não vê mais, que forma amizades, né, Uhum. era muito importante ali no bairro. Eu acho que a gente pode também partir para perguntas. Eu Se for, eu acho que com as perguntas me puxa mais a memória, mas eu quero dizer que eu fui muito feliz e apenas atravessei a DOCA. Estou agora morando no Marizal, mas é a mesma realidade. Sei. E é interessante, né? Eu queria falar. Se vocês quiserem saber mais detalhes, para eu terminar, eu tenho que falar isso. Para vocês saberem mais detalhes, eu pensava em fazer um livro, não fiz, aí eu digo, eu vou fazer um blog. E tem um blog que é Memória a Belém, que significa memória a cidade e memória a família a Belém. Memória Sim. Belém, blogspot.com. É impressionante que os movimentos políticos de 2016 me deu uma trava. Eu ia muito bem escrevendo, aí doenças também, perdas de amigos queridos. Eu parei de escrever. De vez em quando eu prometo que eu vou voltar, espero que sim. Agora eu precisava, pensei que com a pandemia eu ia voltar, mas aí também assumi várias, como todos nós, vocês, várias atividades na casa e vou jogando para frente. Então, bem, fontes que vocês podem encontrar notícias, dados, informações para completar essa minha memória. Tem um trabalho muito interessante da filha do Cancela, né, que é a Cristina Donza Cancela. Casamento e família em uma capital amazônica. Então, ali eu vi retratado a verdade que aconteceu com os meus avós. Então, eles contam a migração, né, principalmente dos portugueses, como eles vinham. Muitas vezes eles deixavam a família lá, eram casados, vinham para cá, se enamoravam das paraenses, muitas vezes moças do interior, brejeiras, simpáticas, talvez mais quentes, não sei, boas comidas, e por aqui ficavam. Ou se não eram casados, aqui casavam. Então, meus dois avós, né, eles são, no caso, são bisavós, no caso. São descendentes os avós são descendentes de portugueses, os bisavós que são portugueses, e casaram com moças do interior, daqui de Belém. Uma de Cametá, outra do Baixo Amazonas. Sim. Então, isso é interessante o trabalho da Cancela, né? Os casamentos e famílias. O Ernesto Cruz, Ruas de Belém, né? Traz coisas importantes sobre as ruas do Reduto. E uma coisa fantástica, eu comprei num sebo pela internet. Quando eu vi a Cancela escrevendo, eu digo, eu tenho que procurar esse livro e consegui. Que é o livro do Oswaldo Eurico, da Forja Academia. Olha como ele veio para mim, mas eu consegui. Todo velhinho, comprado num sebo, do Oswaldo Eurico. É um cara, filho do ferreiro, que morou na Gaspar Viana e depois na 28, e que depois vai ser ministro de Estado. Vai para o Rio, né? Volta. Ele que diz que eles tomavam banho nus ali na Doca do Reduto, a criançada, a molecada. Ele que fala com poesia, ele faz umas poesias lindas para o Reduto, para a Doca do Reduto, né? Então, é um livro muito interessante. E não é um livro... É uma crônica, um livro de crônica, né? Sim. O livro do Sancler, né, também, que é básico, que é a produção do espaço e uso do solo urbano de Belém, que fala, né, sobre
a questão da urbanização e fala bastante, né, aí do reduto, e que muitas dessas pesquisas do Sancler, algumas vezes eu fui a Belém, tinha nascido aqui, foi ciceronear o Sancler para conhecer o bairro do Reduto com mais detalhe, no miolo dos quarteirões, né? E tem um livro interessante também para ver a questão dos libaneses no Reduto, que é o livro do Zaidan, que morreu há pouco tempo atrás. Uhum. Raízes Libanesas no Pará. Uhum. Tá aqui você. Então, aqui o livro do Sancler, né? Uhum. E os blogs, tem muito blog que você encontra história sobre o Reduto. Afora o meu, tem o Baleixe, né? O Barulho do Baleixe, tem Belém Antiga, Belém, Amigos de Belém, Nova... Tem vários blogs que, se você for procurar, você encontra... a menina tem a filha do Falângula, que tem também fotos e ela sempre está postando coisas sobre Belém, né? E eu não cheguei nem a falar mas vocês vão ver, fora os prédios e as coisas que permanecem, você tem o Centro de Memória da Amazônia, que foi a gráfica, era uma gráfica. Inicialmente, a universidade compra a gráfica, durante muitos anos, funciona a gráfica da universidade, depois o Centro de Memória. Vizinho ao centro tem aquela loja que você ainda vê, uma loja de azulejos, né? Sim. Para chegar na Quintino, que é o Imperador das Máquinas. Sim. Aí, gostaria que repetisse o nome do Oswaldo Orico, estão me pedindo. Aqui, eu vou mostrar a capa, é da Forja Academia. Da Forja, porque ele era filho do ferreiro, ele ajudava o pai. Então, eles faziam as ferramentas, ajeitavam as coisas para o bairro, e ele foi para o Rio, né? Ele é menino, mas ele é encantado. É impressionante o livro, porque ele é encantado pelo Reduto. Aí tá aqui, olha, da Forja Academia. Sim. Aí o livro é de... Eu notei aqui, cadê? Da Forja, 1956. Gráfica Olímpica, mas você não encontra mais esse livro. Ele é edição esgotada só no sebo, né? Só no sebo. Eu consegui pela internet no sebo. Muito bem. Tudo bem? Bom, eu acho que está bom demais já. A professora Aurileia, nós estamos assim extasiados, né? Com a sua... Poderia ficar aqui falando horas e horas, né? Mas já vai ficar depois gravado, sem dúvida. Quero logo fazer um convite antes de passar para as perguntas. Nós estamos organizando o livro número 2 do roteiro esse ano, né? Então, eu queria te convidar para fazeres um artigo sobre essa tua fala hoje, sobre as tuas memórias do bairro do Reduto, tá? Então, nós estamos organizando aí, e depois eu te passo os prazos. Devo ter emocionado alguns que vivem e conhecem o Reduto, né? Esse aqui foi o 1, né? No 1, eu falei para vocês, tem um artigo lá que vocês podem ler do Charles Paz, que foi nosso orientando da graduação, que ele fez o TCC sobre o Reduto, que ele fez Roteiro Geoturístico no bairro do Reduto, revelando os usos do patrimônio cultural de antigo bairro industrial, né? Então, tem aqui no 1. E nós vamos organizar agora o número 2. Então, estou convidando a professora Aurileia para ela fazer, né, um artigo dessas memórias dela, em cima dessa palestra, dessa fala dela, aproveitando as fotos também, né? Então, nós temos que fazer esse registro. Então, você já está convidada. Aí depois eu te passo os detalhes. Eu achei com prazer, que é uma forma de eu me disciplinar e deixar registrado tudo isso aí. E ver que aí a gente pode subir um pouco para as outras ruas, que aí quando eu fico na 28, parece que eu não quero sair da 28. Aí tem Benjamin, tem Quintino, né? Tem Rui Barbosa, tem várias coisas e não precisa nem subir para o Alto Reduto. Baixo Reduto,
me basta. Tá. O pessoal está perguntando onde encontra o livro. O livro tem lá no Instituto Histórico, mas ainda está fechado. E tem lá na UFPA e tem comigo também, né? Vocês podem entrar em contato comigo. A professora Selma aí perguntou. Eu tenho aqui alguns exemplares e aí a gente conversa. Depois peça aí no PV que a gente conversa, tá? Vou passar agora as questões, né? Algumas questões que foram feitas. O Jorge Salles, que é nosso monitor lá no roteiro geoturístico, foi o primeiro que se manifestou. Ele pergunta qual a sua memória das inundações, né, lá do canal e de como é que era essa estratificação socioeconômica, né, dos moradores aí do reduto, para você comentar um pouquinho. Tá, ok. A parte do canal, propriamente, eu já vou sentir, era aterrado, aí subia. Como eu vivia mais na rua, trabalhando, o que a gente pegava mais era, quando subia ali para 28, onde eu morava, inundava. Primeiro, as valas das ruas eram muito rasas. Lá em casa tem uma garagem, então isso ia até o quintal, a água ia até o quintal. Era difícil de penetrar. A questão da... Então, isso aí devia prejudicar mais, logicamente, a redondeza ali de quem ficava na frente do canal e dos lados do canal. Mas chegava ali para 28, os bueiros entupidos, aquela bela história, mas nem de longe, para mim, do que acontece hoje, que eu acho que a cidade piorou muito. A inundação é quase que a cidade toda, né? A inundação, o projeto de macrodrenagem, em vez de resolver, só fez agravar. O Alexandre nos conta isso com detalhes, né? Com relação à estratificação social, veja, a gente era um bairro bem eclético e bem democrático, porque você tem ali a convivência, né? Bem, eu estou falando a história, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então, é o meu olhar, não é o olhar da operária da fábrica, não é, entende? É o olhar de uma pessoa de classe média que vem do bairro Nobre, lá da São Jerônimo, né? Morar no Reduto, mas que, veja bem, você tinha como vizinhos e amigos, né? Eu tive a vantagem agora de casar com o Antônio Jorge Abelém, que era o cara que nasceu ali, amava aquilo, e se dava com todo mundo, e era o advogado do bairro. Na verdade, o Abelém era o advogado do bairro. E ele além de comerciante, ali ele funcionava mais como consultor, orientava, ajudava, né, os vizinhos. E nós tínhamos vizinhos de frente que eram funcionários da loja, mas que frequentavam nossa casa. Não tinha tanto essa diferença. Agora, devia, com certeza, mas não eram moradores, como eu disse, os empregados da fábrica, eles ficavam na fábrica, muitas vezes almoçavam lá perto da fábrica e vinham para a loja, como na relação de cliente da loja, né? Mas a relação com a vizinhança, que eram meninos, eu digo, ali no quarteirão, nós talvez não... Ali no quarteirão, porque você tem os libaneses, na outra quadra tem a família Salma. Eu nem falei das famílias, olha. Família Belém, família Salma, família Asmar. Tinha muitos libaneses lá e a família Asmar, eles representavam a Doge. Era gente de dinheiro, mas ali eles não moravam, eles tinham um escritório, né? Mas a família Salma, eram várias irmãs, várias moravam lá, né? Mas os meninos que moravam mais perto de nós, inclusive o neto do seu Amin, que era amigo do meu filho, eles iam brincar em casa.
E como eu falei antes, e era, eu acho que nós éramos uma família de nível de renda um pouco melhor, mas não Uhum, tinha diferença. Eles almoçavam em casa, eles brincavam, quer dizer, não tinha diferença. Tinha no dia a dia deles, mas não na relação, né? Eram os amigos de infância dos meus filhos, né? Depois foram se afastando à medida que foram entrando para colégio, nível médio, universidade, aí cada um tomou seu rumo, alguns viajaram, se mudaram. Mas você tinha do geleiro, amigo da Belém, eu tenho fotos da colação do Belém que está o geleiro, o dono uhum, da quitanda, tem uhum, histórias hiláricas que é bom depois continuar escrevendo, não dá para falar aqui. Então, você tem, hoje você não vê mais onde é o edifício de um senhor italiano, migrante italiano, lá no Reduto, lá na 28, perto da minha casa, ali, uhum, ali eram várias lojas de portas, né, que eles moravam para trás e a loja na frente, quase todas lá, como não era a casa térrea. Então, uhum, mas aí, voltando, essa questão da estratificação, com certeza existia. Com relação a nós, tem isso. Eu não sei as outras famílias, né? É uhum, interessante, eu vivi com a minha sogra, depois que eu me mudei para lá, porque ela estava doente, eu vivi 11 anos lá. Interessante, porque aí muitas pessoas libanesas iam visitá-la, que moravam ali perto, né? Mas eram as senhoras, eu não via as crianças, eu não via. Então, essa relação com o público, essa relação com pessoas, vamos dizer, com renda mais baixa, era em função do Abelém e da Leia na loja. Não era uhum, propriamente a família, né? Mas também porque minha sogra também não saía, ficava em casa. Mas eles tinham essa solidariedade, essa fraternidade que eu acho que eu aprendi muito com eles. Foi muito bom. uhum. Eles Legal. devem estar me ouvindo. Beijo para eles. Estão Olha, morando quase todos, estão morando quase todos em Fortaleza. Aqui ainda tem lá na 28 Moisés, dono da loja de carros importados, e o Henrique. Ah, e tem o Alvarinho e o Calilo, que são filhos da Marina, mas não moram mais lá. certo. Olha só, o professor Michel Pinho estava no início, né? Não sei se ele ainda está aí, não sei se o Michel ainda está aí. Então, ele disse que estava emocionado com a tua, né, com a tua fala, né? E que quer muito te convidar, depois dessa pandemia, para fazer um passeio com ele, para falar sobre a memória, a memória e a história do bairro do Reduto. Então, já fica registrado, Michel vai te convidar, Ai, que né? O bom! Michel também, Michel, Também nosso parceiro. Hoje vai ter uma live do Michel à noite. Michel, gosto demais do trabalho dele. Vai ter uma live dele à noite que ele vai falar de gastronomia com a professora Cidiana. Acessem à noite, gente, 18 horas, tá? Aí Tá. acessem o Instagram dos roteiros. Desculpa, Do do Circular. Michel. Hein? Não, do Circular. Ah, do Ele vai circular entrar, que a gente entra pro é, Michel. Tá. ele vai entrar pelo Instagram do Circular. Bom, o professor Tiago Sabino, que é o nosso colega lá de Marabá, que faz aqueles mapas maravilhosos agora né, dessa questão da pandemia e tal, ele é professor lá da Unifesp, não sei se ele ainda está aí, o Tiago também no início ele perguntou, até ele fez a pergunta para nós duas, né? Como é que nós enxergamos esse projeto de requalificação do reduto? Por exemplo, o Parque do Futuro Ah, eu e não do cheguei a Porto. falar. Olha, ainda o que fica hoje? A academia, atlética, o Porto Futuro, né? Tudo isso não chegamos a falar. Qual é a pergunta mesmo? Agora tinha coisa Ele demais. quer saber qual é a nossa opinião sobre esses projetos novos de requalificação do reduto, o Parque do Futuro, por exemplo, do É, Porto, né? Então você a pode gente, falar. olha, com muita preocupação, porque eu acho que o reduto está no olho do furacão, né? Você tem áreas ali para exploração imobiliária enormes, que foram preservadas, né, pelo abandono que ficou o reduto. Mas aí, com certeza, eu acho que por questões de herança,
as fábricas, você vê que o meu encantamento com a 28, eu não passei nem para Gaspar Viana, né? Tem as fotos da Uhum, Gaspar Viana também, os colégios. uhum, Então, se aquilo, eu acho que por questões de herança não foi resolvido. Então, as antigas fábricas agora são só depósitos, né? Tem uma uhum, ou outra coisa ali funcionando, mas a Gaspar Viana é uma tristeza, né? Quando a gente passa, principalmente se for fim de semana. Agora já tem a questão dos colégios, né? Da universidade lá, na antiga fábrica. Mas, mesmo assim, fim de semana é muito triste. E aí você tem, de repente, um projeto do Porto Futuro que urbaniza, sem muito sentido, a meu ver, o Helder, que me desculpe, acho que o uhum. Helder já, o governador, que me desculpe, mas é uma área imensa, onde, quando eu me lembro que você ia passear ali, quando nós íamos andando de manhã e entrávamos ali por dentro para ir bater lá no onde tem a doca e tem o que o Edmilson fez, como é o nome? Ali Ver o Rio, ver o rio. projeto Nós Ver o íamos Rio. andando, né, lá da 28, a gente descia, fazer Cooper até ver o rio e voltava e tal. E agora você tem onde meus filhos passeavam, onde você tem a Praça Magalhães, né? Se iluminada, se urbanizada, mas agora você tem tudo gradeado. Você, acho que tem, não sei, eu nunca fui lá, mas deve ter que pagar para entrar naquela área que oferece o Uhum, quê? Só conserva, ali é uma reserva de alguma coisa. Nós, na uhum, APBEL, já fizemos algumas conversas, reuniões, em que a Roberta Rodrigues nos mostrava que tem projetos para ali, até de casas populares. Alunos dela fizeram trabalhos de conclusão de curso, né? Em que ofereciam alternativas para ali. Então, é um perigo, porque você tem ali uma área imensa, desocupada, né, com aquele projeto, mas que pode ser uma reserva. O que vai acontecer ali, não sei. E mesmo assim, se for resolvida a questão dos pavilhões de depósito, que poderia ser shopping popular, poderia ser algumas casas, poderia ter alternativas mais populares que não fugissem à tradição de um bairro operário, mas que uhum. não seguisse a tradição de elitização que a DOCA ofereceu. A DOCA, Certo, a DOCA de Souza sim. Franco. Tá. A professora Valéria Picanso, que é nossa, ela é paraense, mas ela é professora lá na Federal do Tocantins, né? E Eu sei defendeu bem. agora uma. Pois é, ela te entrevistou, né? É, E ela defendeu assim, uma brilhante tese, né? Eu participei da banca. É uma outra referência também. Valéria, coloca aí o nome da tua tese aí para as pessoas, né? Então, ela está acompanhando desde o início e está fazendo comentários, né? Está dizendo que está adorando, quer dizer que essa tua exposição é maravilhosa. A professora, a fotógrafa, nossa amiga Cecília, não sei se ela ainda está aí presente, né? Ela pergunta, porque tu no início tu falaste muito da presença lá portuguesa, né? Se o Reduto era um bairro eminentemente português, o que que tu achas? Porque, na verdade, tu era, falas que era, era. tinha Era migratinhos porque você vai sírio-libaneses ter também, né? muito libanês também. Eu acho que português e libanês. Italiano era pouco. Na verdade, conheço uma família italiana, que é do edifício que tem lá perto da coisa. Não conheço outros. Mas portugueses, você tinha ali no quarteirão em que eu morava, tinha portugueses e libaneses. Tinha a família Cury, no próprio quarteirão, tinha a família Min, e tinha a família de umas irmãs portuguesas, uma delas era freira, uma delas, outra delas era Uhum. costurava e bordava divinamente Sim.
roupa de enxoval de criança, eram portuguesas. Então, você tem os meus avós, meu avô nasceu e casou e morava lá, era filho de português, né? O bisavô, eu não sei onde ele morou, se também era lá, mas a casa ficou para eles, e é interessante que essa casa em que meu avô e minha avó moraram quando casaram, foi ser depois a casa da minha cunhada, de uma das cunhadas, Uhum, ela morava lá, que era casada com o dentista, o Juarez, e foram morar para Fortaleza, ela já faleceu. uhum, certo. O, Então, muitos o portugueses, Ronaldo, com certeza. tá. O Ronaldo Chalé, que é o nosso confrade, né, lá no IHGP, ele, não sei se ele ainda Ah, está tá. presente, assistindo, né? Então, ele exalta que você lembrou, né, que lá o prédio histórico que tem lá do Batalhão Tiradentes, hoje está funcionando lá o museu, né, que ele é o diretor e É. que brevemente ele vai estar liberado para visitas, né, assim que nós passarmos esse período da pandemia. Então, fala dessa importância também. Olha, A Valéria Picanso também, ela lembra que a Caixa... Gorete, eu queria, Gorete, chamar a atenção de Diga. quem está nos ouvindo que vale a pena ir visitar o segundo batalhão, né? O museu, quando tiver para visita, ir visitar, e o trabalho fantástico que eles estão fazendo de apoio à comunidade, né? Eles estão apoiando oito bairros perto, e principalmente o bairro do Reduto. Uhum. O Major Sullivan, ele já é capitão, eu nunca sei as ordens, e também o nosso amigo Charlet. Uhum. Muito bem. A professora Valéria Picança, nossa colega lá do Tocantins, da arquiteta, ela lembra, né, que ao prédio lá, o antigo prédio da CDP e da Caixa, e a Caixa, aquela Caixa d'Água que estão lá, são tombados. Se eu não me engano, né, Valéria, você pode confirmar, o tombamento eu acho que é só pelo governo do estado, né? Coloque aí, porque eu acho que não é ainda, não é pelo IFAM. A Luci Azevedo, ela pergunta que você falou lá que existia aquela existia uma fábrica de castanha, né? Lá, se você lembra qual era o nome da fábrica de castanha, se você tem essa informação, eu não tenho essa informação aqui. Se você E lembra, que eu me lembro, eu acho que eu não sabia o nome da fábrica, eu sabia o nome das famílias que exploravam a fábrica. Tinha. Deixa eu ver se eu me lembro, senão eu vou ficar devendo essa. tudo bem, depois aí você pode Fábrica de colocar castanha, lá no fábrica de nosso... borracha, família Mutran. Ah, tá, Família Mutran, Mutran. lá de Marabá, claro, da família Mutran, Isso, né? isso, isso. Isso aí, É bom que testa a memória, né? Ainda funciona. sim. A nossa querida Maria Doroteia tinha perguntado lá no início do que você tinha, do que você tem memória das indústrias ainda em funcionamento no período que você morou lá. A movimentação, né? Mas, e principalmente, a ligação com o comércio, por causa da família. Então, o movimento era mais com as operárias, né? Uhum, O que a gente vivia e vivenciava mais, principalmente fim de semana. Durante a semana eu também não estava lá, estava trabalhando, né? E aos sábados era o dia em que as operárias desciam, não tinha que descer nada, mas iam das fábricas para pagar e comprar. Semanalmente elas davam uma quantia que ia para os cadernos do crediário. sim, muito bem. O Costa Serra, ele pergunta se você lembra que existia uma importadora na 28. Deve estar lá, Lembro, não? lembro, claro que eu lembro, eu acho que eu falei nisso. Aí, Sim. hoje, veja bem, primeiro era a loja Mascote, na Uhum, esquina da 28 com a Quintino.
Sim. Depois passou a ser importadora de ferragens. Era uma Uhum. filial da loja que era lá da Presidente Vargas, que eu sei que meu marido tinha o escritório junto com o Ferro Costa, ali no edifício importadora. Era, né? Uhum. Edifício importadora, embaixo era importadora de ferragens, e a filial era ali naquela esquina, uma grande loja que os donos hoje da Imperador das Máquinas eram funcionários da loja. Hoje em dia eles são, né, os donos, são donos de várias casas, ampliaram bem ali, mas só diferentemente. Quando era a importadora, era uma loja mais variada, vamos dizer. Agora, a Uhum. Imperador da Máquina é mais as partes de máquina mesmo, refrigeração, etc. Mas Uhum. eles continuam lá e a importadora. Eu me lembro, eu cheguei a falar, eu acho que ele talvez tenha perguntado antes. Um dos sócios da importadora era o seu Abílio Velho, né? Que deu nome ao edifício, que era lá da esquina da Quintino com a 28. Aquele edifício Certo. edifício Abílio Velho. Muito bem. A professora Selma, nossa colega lá da arquitetura da UFPA, ela registra que ela fez uma pesquisa em 97, lá, uma pesquisa que era para o IFAM, sobre as vilas, né? E naquele momento as vilas ainda eram bastante conservadas, né? Tu achas, Aurilé, como é que está a situação das vilas hoje lá no Reduto? Essas Eu, antigas vilas. olha, eu há 10 anos saí e vim para o Marizal, mas eu acho Sim, que continuam conservadas, sim. Eu sim. tenho o fundo da vila, de uma das vilas, ele dava para minha casa. E eu Uhum. tinha uma amiga que morava ali, que era funcionária do IDESP, na época que eu trabalhava no IDESP. Ela já se mudou, mas as vilas eu acho que continuam conservadas, as pessoas. Nós fomos visitar, Gorete, eu fui contigo, eu fui fazer pesquisa. No ABC, nós entramos ali, fui falar com o Micas, foi Sim, contigo, não foi? Ou eu fui sim. só para fazer pesquisa? Eu não estou A gente lembrando. foi. Nós entramos numa das vilas. Entramos na No casa, roteiro a esteve no gente café entra, a da gente gente. passa pelas vilas também. Aí eram vizinhos, amigos nossos, né, que ainda estavam lá até bem pouco tempo, os filhos casaram, já foram embora, e o casal ainda está lá. E era bem em frente à Vila Ferreira Gomes, a Vila ABC. Nós ABC, olhamos que é a bem... Ferreira Gomes também, estava bem conservada, e eu não posso dizer hoje, né? Porque também me afastei um pouco lá do bairro. Só de coração, É, não. muito bem. O nosso amigo, confrade do IHGP e deputado federal Edmilson Rodrigues acompanhou uma parte da live, mandou um grande abraço para nós duas, para você que adorou, né, a sua apresentação. O Ednei, ele registra que ele jogou basquete lá na sua casa com Isso. seus filhos, Ednei é e meu que o filho, ele é Abelém meu filho também. é, né? Ah, é o seu filho? Não, Ah, é outro. Ah, sim, entendi. E que o ele Abelém, era colega de turma do NPI do Cássio, do meu menor, e sim, vivia muito com a gente. Vivia e muito que lá em casa. o Abelém, né, o seu marido, levava depois a turma para tomar sorvete na sorveteria Santa Maria. Então, é um Isso. registro lá da memória dele, né? Olha, gente, se vocês acessarem meu blog, tem um artigo que eu escrevi que é pensando agora no Ednei, né? Vou falar isso um pouco para ele também. Que é olhando a infância, um olhar da Sim, infância. Então, o que eu falo desses meninos, eu falo dessas brincadeiras, mas principalmente em função de uma postagem num blog do Bruno, o Bruno Vieira. O Bruno faz uma postagem linda, sem saber que no dia que ele postou, meu marido estava fazendo 1 ano de falecido. Eu chorei olha só. quase que 3 dias quando eu disse essa postagem do Ele Bruno. estava aí no início, eu acho que ele já saiu, mas ele estava no início Muito da live. bonita, ele dizendo que ele sabia que talvez a gente fosse vender a casa e que ele sempre sonhou que um dia aquela casa ia ser dele. E falando da infância deles ali na casa. Aí depois entra o Ednei e completa, para me fazer chorar,
de saudade e as homenagens para o Abelém, que era um amigão deles também. E que eles acompanharam o Abelém já doente e quase que se despedindo dele no terraço lá de casa. É muito bonito o que eles escrevem. E eu postei no meu blog. Se um dia vocês quiserem, só ir olhar. A nossa amiga, sua amiga Cristina Normanda, ela pede para depois você reunir por escrito essas referências que eu vou postar lá, né, no Instagram e no Facebook para quem tiver interesse. Todas essas referências que você falou, você organiza, me repassa que eu vou postar. As tá? referências como fonte de informação? Isso, as referências bibliográficas dos livros, dos artigos que você citou, né? Só para quem quiser acessar. E, finalmente, tem uma última pergunta aqui do Neto, né? De quem? Eu não sei se... chama Neto, não sei se ele ainda está aí. Se você falou sobre um hotel, né? Se era uma família italiana que era dona do hotel, um hotel que existe lá. Ainda está lá. Ainda existe. Eu saí de lá há 10 anos, mas eu passo lá, o hotel está lá, e eu acho que eles, se eles forem ainda vivos, quando eu saí de lá, eram eles, e eu, durante algum tempo, ainda encontrava eles na missa lá em Santana, na igreja de Santana. Eu acho que continuam. Se não for eles, é a filha, porque eles tinham uma filha. É um casal que... Eu me esqueci o nome do hotel. É com T, mas não me lembro o nome. Eu acho que continuam lá. O hotel eu acho que continua. E junto um motelzinho que também continua. Entre a minha casa e o hotel, tem onde era... Não. São duas coisas que tem entre um e o outro. Tem um motel e tem uma loja, que era uma loja de geleiro de um senhor que eu acho que ele não era nem libanês, não era italiano, nem era português. Ele era filho de estrangeiro, eu acho que ele era estrangeiro direto, e tomava conta de lá o Peter, o seu Peter. Hoje em dia é o Manuel, que foi funcionário da universidade, que ocupa lá e explora pintando cartazes, tem alguma fábrica dessas coisas lá. Esse que é vizinho de porta, aí depois vem uma portinha, um hotel pequeno. Sim. O Rafael pergunta se você lembra que existia se a fábrica Boa Fama ficava na Gaspar Viana, se você lembra dessa fábrica. Eu lembro mais de falarem. Eu não me lembro da fábrica, mas ficava na Gaspar Viana, sim. E era uma fábrica de sapatos. E uma fábrica também de solas. O Eurico fala muito nisso. No livro dele, ele fala. Eu acho que talvez um pouco antes também, eu não sei. Eu não me lembro. Tem duas coisas que eu não me lembro. É o cinema... Porque eu acho que quando eu fui para lá, talvez, não sei se ainda tinha o cinema, ou eu ia tanto para o cinema com meu pai, quando eu fui casada já não ia tanto. Mas aí não era lá no Reduto, não fui no cinema do Reduto, eu não lembro. E a fábrica eu só sei de falar, eu não lembro da fábrica. Sei. O Rodrigo Lopes, né, eu tinha passado essa pergunta dele, ele colocou de novo aqui. Eu acho que é a última pergunta. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, gente. Ele pergunta... O que é que está escrevendo, na verdade, uma pousadinha. Os belenenses adoram chamar hotel de pousada. O Eldes é nosso colega professor lá de Xinguara, da Unifesp, mas ele é de São Paulo, ele não é daqui. Tá? Mas ele é professor lá em Xinguara. Mas ele conhece bastante Belém. O Rodrigo Lopes, que ele é lá das Relações Internacionais da UNAMA, ele faz uma pergunta que eu acho que é para a gente fechar justamente essa live. Aurileia, o que nós, enquanto sociedade e comunidade, podemos fazer para preservar esse patrimônio histórico de Belém? O que você diz? Olha, primeiro, nós nos somarmos, porque eu participo de 2 grupos que são de proteção ao patrimônio, e um não tem nada a ver com o outro. Tá? Um não se dá com o outro. Então, se tem várias pessoas interessadas... A FIBEL e a HGP, né?
Não, mas não é o IHGP todo, tem uma comissão de Sim, patrimônio, são mais 10 a pessoas. comissão. Isso, a gente se salva. Tem umas 10 Isso, pessoas. comissão, né? E tem a APBEL, tem a questão do circular, nós somos muitos, Sim, isolados. Eu acho que a primeira coisa era articulação, somar e ver também, batalhar em ano eleitoral, só com compromisso de votar para quem ama a cidade. Quem não ama a cidade não deve ser eleito. sim, fundamental, sem dúvida. Então, isso. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar até passando a pandemia, e se é que vai haver eleição, e se é que a gente vai poder reunir, se não, começar a pensar isso até pensando no próximo prefeito. Né? Uhum. Pensar o que é que a gente pode pedir para os gestores, tenham responsabilidade, amem a cidade, o que é que pode fazer para preservar o reduto, a cidade velha, a Campina, e tudo mais. Né? Outras coisas que hoje são presentes, vão ser passadas e também têm que ser preservadas. Uhum. Mais Muito alguma bem. coisa? Aurileia, eu gostaria que você, então, se despedisse, falasse da sua experiência de fazer essa live e desse as últimas palavras aí para o Olha, público que está nos assistindo. eu agradeço demais. Estava no início um pouco nervosa, porque eu já respondi a entrevista, mas fazer live assim, eu não tinha essa experiência, mas não era muito medo, não, porque, principalmente pelo assunto, eu sabia que eu ia me apaixonar e ia ficar falando aí, né? Mas eu queria agradecer, parabenizar você, Gorete, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, eu acho o teu projeto fantástico, e isso é uma coisa também que pode articular todo esse movimento, porque você ensina, foi o que mais me chamou a atenção desde o início, e é um projeto que atinge os objetivos fins da universidade todos, né? Na medida de que é um projeto de ensino, você ensina os meninos a falar, você ensina os meninos a pesquisar, e você fica um pouco afastada, você coordena e dá autonomia para eles. Eles têm que se virar e eles aprendem a se virar, a falar em público, a saber o que estão fazendo, aprendem a amar a cidade e a despertar nos outros o amor pela cidade. Eu acho... Então, é pesquisa, porque eles têm que procurar, né? Para nós, que eu digo professores, e para os alunos, para os seus professores de apoio, né? Que eu sei que tem também, a turma de apoio. E para as meninas que vão passando, eu vejo... Outro dia eu encontrei Magali, encontrei como é de cabelinho vermelho? Sim, a nossa turismóloga, sei. Então, eu vi essas meninas crianças quase, né, entrando no roteiro, e elas continuam lá, continuam. Eu acho muito bacana e forma cidadãos de qualidade comprometidos com a cidade. Uhum. Muito Parabéns para bem. você, parabéns para o Circular, né? E Uhum. agradeço mais uma vez por me esse mergulho na memória, para me mostrar que a idade pesa, mas não é muito, que ainda Muito bem. dá para viver essas memórias e criar novas memórias. Sim. Obrigada. A menina de cabelinho vermelho é a Letícia Carreira, a nossa turismóloga, que Olha, ela eu monitora. perdi a maioria dos comentários aí, eu só vejo agora que eu estou olhando, porque eu estava olhando para o que eu tinha que falar. Olha só, gente, a gente queria agradecer esse momento, né? Foi maravilhoso, né? Poder conversar aqui com a Aurileia, né? Professora de referência, minha colega confrade de HGP, minha colega da militância aí do patrimônio, né? Nos diversos grupos aí que nós estamos participando. Então, eu acho que nós fomos brindados nessa manhã de domingo, né? Pessoal, nós entramos pelo almoço, valeu a pena. Olha, estamos com 1 hora e 55 minutos. Daqui a pouco vai cair novamente.
Vai ficar tudo gravado lá. A primeira parte já está gravada, eu vou deixar essa parte gravada, vou ficar Tá. 2 partes gravadas da live no meu Obrigada. Um Instagram, beijo para os meus tá? filhos que estão me ouvindo. Um está lá nos Estados Unidos, mas deve estar relembrando também as coisas que eu falei da infância deles aí. E aí a gente agradece aí a oportunidade, lembrando que essa é uma programação do Circular. Gente, hoje a gente está tendo o dia inteiro Circular Digital, desde 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Entrem lá no Instagram, no Facebook, vai ter uma outra live. Vai ter uma outra live maravilhosa às 18 horas. Meu amigo historiador, professor Michel Pinho, vai conversar com a professora Cidiane, que é especialista na questão da gastronomia amazônica. Não percam essa live. Veja as outras programações aí de arte, de cultura, vídeos. Tem uma programação intensa. Está tudo lá no Facebook. Tá? Nós somos parceiros. O Projeto Roteiros é parceiro do Circular, com muito orgulho. E é um projeto que... O Projeto Circular é um projeto que nós temos que manter. É um projeto que remete a essa... Às 16 horas também tem uma live da tribo aí, a Luciana está nos lembrando também. Então veja lá a nossa programação. Seria interessante, que da proximidade do horário, jogar um lembrete só daquele, porque a programação é muito extensa, a gente às vezes se perde, e perde Sim. coisas ricas. Então tá aí a sugestão para a Luciana, que comanda aí essas chamadas, né? Uns 15 minutos antes, chama aí as pessoas para as lives, para ninguém perder, porque é muita coisa. Dentro das 2 horas, o que é que tem dentro dessas 2 horas? Porque o dia inteiro a gente pode perder coisa importante, que fica... É muita coisa junta, mas parabéns, parabéns por ter muita coisa para mostrar. Lá, entrando lá no Facebook e o Instagram, gente, tem toda... Do Circular, Projeto Circular, tá? Vocês entram lá, tem toda a programação. Facebook, Instagram, site, tem toda a programação lá até 8 horas. Aí vocês vão acompanhando, né? Então, mas a Luciana já disse que já anotou a sua sugestão para fazer as chamadinhas antes de começar. É uma boa sugestão, Luciana. A Luciana está aí nos ouvindo e ela é a principal responsável por essa divulgação aí do Circular. Tá? Mas entre lá para ver a programação. Então, gente, olha, nós tivemos, professora Audiléia, um pico aí de 60 pessoas participando, e nessa segunda parte, uma média de 40 pessoas. Então, você teve uma audiência aí esplêndida, né? Bom, e dizer obrigada, que é memorável. Agradeço memorável para os que nos ouviram, e para você é um especial também. Então, quem aguentou até agora já vai cair de novo, estamos quase na hora do almoço. Muito obrigado, gente, tá, por ter participado, prestigiado aqui a professora Aurileia. Foi maravilhoso aqui ouvir as memórias da professora Aurileia. Tá bom? E já está convidada para fazer o artigo das suas memórias sobre o reduto, o livro número 2 do roteiro geoturístico. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Beijos. Se cuidem. Fiquem em casa, gente. Fiquem em casa, que ainda não dá para ir na rua. Fiquem em casa. Vão lá no Instagram, no Facebook. Tem várias programações hoje do Circular. Vamos ficar em casa, tá? Um beijo muito grande no coração de vocês. E obrigado por prestigiar aqui o Projeto Circular. A professora Aurileia falando aqui para o Projeto Roteiro Geoturístico que eu coordeno. Tá bom? Grande beijo e boa tarde. Vamos almoçar, tá? Obrigada, Aurileia. Obrigada a todos. Tchau. Vou deixar gravado aqui. Tá ok.